Olá amigos, aqui é o Wesley do blog ETs Etc. E hoje o vídeo é sobre um caso que está completando exatamente hoje 20 anos. Um dos maiores casos do mundo e com certeza, na minha opinião, o maior caso ufológico do Brasil. O caso Varginha. E para falar sobre o caso Varginha, eu convidei aí o nosso amigo, parceiro, que sabe muito sobre o caso Varginha, o João Marcelo, ufólogo, pesquisador e colecionador de documentários sobre OVNIs. Vocês que acompanham o ETs Etc, com certeza já ouviram falar do João Marcelo, que nos ajuda aí com a legendagem de vários vídeos, vários documentários para vocês. Então confira aí o que o João Marcelo falou para nós. Ó, informações exclusivas também estão no depoimento do João Marcelo. Vocês vão se surpreender com o que ele vai falar. ET de Varginha, chama a vinheta. Alô galera aí do canal João Marcelo do YouTube do Dailymotion. Eu tô gravando esse vídeo a pedido do parceiro Wesley Andrade do blog ETs Etc. Ele me pediu que gravasse um vídeo por ocasião dos 20 anos do caso Varginha. Então eu queria fazer assim, e um pouquinho antes do caso Varginha, explicar como eu conheci o Birajara Rodrigues. Eu, em agosto de 94, eu participei de uma excursão a São Tomé das Letras, que fica ali pertinho de Três Corações e, consequentemente, de Varginha, uma excursão a São Tomé das Letras. E lá na pousada, coincidentemente, nesse fim de semana, nessa excursão, na pousada do Oriental Noronha, popular Tatá, lá em São Tomé das Letras, o Birajara Rodrigues estava proferindo uma palestra sobre ufologia. Foi quando eu tive a oportunidade, a felicidade de conhecer o Birajara Rodrigues pessoalmente. Aí, quer dizer, dessa época de 94, a gente trocou algumas correspondências e tal, e em 96 explode o caso Varginha, que eu tive também a felicidade e a oportunidade de participar. Eu fui muito bem recebido pelo Birajara Rodrigues, diga-se de passagem, né? Então eu vou tentar pontuar algumas coisas interessantes aqui sobre o caso Varginha, que eu pelo menos não me lembro de ter visto sendo divulgado em nenhum lugar. Por exemplo, um fato muito curioso que aconteceu antes do caso Varginha. Na virada de ano de 95 para 96, o pessoal se cumprimentando, né, pela chegada do ano novo, quer dizer, pela chegada de 1996, sem mais nem menos a esposa do Birajara na época, Angélica, chegou para ele e disse o seguinte: ó, nesse ano você vai ter contato, vai acontecer um caso, uma ocorrência que vai mudar a sua vida para sempre. Isso a esposa na época do Birajara, Angélica, disse para ele. Aí quer dizer, 20 dias depois acontece o caso Varginha. O caso Varginha, a gente pode dizer que ocorreu o seguinte: nos dias anteriores ao caso Varginha, estava havendo uma grande onda sobre o sul de Minas, em especial sobre a região de Varginha. A gente sabe que, provavelmente, que eu acho que aconteceu, não existe assim uma certeza quanto ao depoimento do Eurico e do Oralino, os dois fazendeiros, sobre o objeto que eles viram. Se foi na madrugada de 12 para 13 de janeiro de 96 ou se foi de 19 para 20 de janeiro. Eu creio que tenha sido de 19 para 20 de janeiro. Eles viram o objeto, resumindo, um objeto em forma
objeto cilíndrico, mais ou menos em forma de submarino, do tamanho do micro-ônibus, atravessar a fazenda deles, que fica nas proximidades, na área rural de Varginha. E o que provavelmente aconteceu? Esse objeto caiu, ou esse objeto fez um pouso forçado e essas criaturas ficaram ali pela região. Aí o que ocorre? Isso foi na madrugada de 20 de janeiro, quer dizer, de 19 para 20 de janeiro. Já nas primeiras horas da manhã de 20 de janeiro de 1996, por volta de 9, 10 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros começou a receber chamadas a respeito de um animal estranho no bairro Jardim Andere. Há inclusive relatos, quer dizer, o animal estranho já era uma dessas criaturas. Há inclusive relatos de que até tiraram pedras nessa criatura antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Aí o que ocorre? O Corpo de Bombeiros foi acionado, ele chegou ao local, desceu o barranco. Essa criatura estava meio, na palavra dos militares, né, dos testemunhos, né, abobalhada, não ofereceu resistência. Ela foi capturada com uma rede colocada dentro de uma caixa. Só que quando os militares subiram o barranco, foram chegando na viatura do Corpo de Bombeiros, havia um caminhão Mercedes-Benz da ESA, do Exército. Esse conteúdo essa caixa com a primeira criatura capturada viva foi passada para os militares da ESA e foi levada para a ESA. Isso por volta de 10 horas, 10 e meia da manhã de 20 de janeiro de 96. Há relato também de que teria sido capturado mais 2 criaturas, uma viva e outra teria sido alvejada à tarde do dia 20 de janeiro. Mas não há consenso sobre essa captura. Essa captura teria sido numa mata próxima ao local onde as meninas, a Kátia e as 2 irmãs, voltando numa faxina, viram a criatura num terreno baldio. O que ocorre é que essa criatura foi capturada, teria havido essa captura dessas 2 criaturas à tarde, uma com vida, outra alvejada teria morrido, por militares também da ESA. Mas não há consenso sobre essas 2 capturas que teriam ocorrido à tarde. O que se tem certeza é o seguinte: houve a captura na parte da manhã, os militares e o serviço de inteligência da Polícia Militar já estava avisado que havia criaturas pela região. Aí à noite o soldado Xerese, Marco Xerese, com um companheiro dele, capturou o que seria a 4ª criatura. Essa criatura foi capturada à noite. O Marco Xerese teria sido arranhado no momento da captura por esta criatura. Essa criatura foi levada para o hospital regional na noite do dia 20 de janeiro, sábado. Posteriormente ela foi retirada do hospital regional, levada para o hospital Humanitas, onde ela morreu, e foi retirada no início da noite do dia 22 de janeiro, segunda-feira. Ela foi retirada pelos militares da ESA, levada para a escola de sargento das armas, e na madrugada do dia 23 de janeiro ela foi levada para a Especex, em Campinas. Quando ocorreu o caso Varginha foi dia 20 de janeiro, foi um sábado. O Birajara não estava em Varginha. O Birajara chegou em Varginha no domingo, à noite. E começou a ter contato, estava um zum, um boato na cidade. Ele começou a investigar já no domingo, na segunda-feira.
nessa semana, já que se iniciou no dia 22, o Vitório Pacatini se une ao Birajara na investigação. Ele já chega, no primeiro contato que ele tem com o Birajara, ele já leva uma fita gravada de um militar. E é bom deixar claro o seguinte, o Vitório Pacatini, ele é natural de Três Corações. Ele tinha muita amizade com militares da ESA, porque ele fazia aulas de equitação na ESA, ele participava de clube de tiro. Então ele conseguiu depoimentos preciosos de militares do Exército e dos Bombeiros, diretamente envolvidos com tudo o que aconteceu. E essa investigação toda, houve 2 reportagens do Fantástico. Quem convenceu a Globo, para quem não sabe, da seriedade do caso, convenceu o Petri a fazer as reportagens, foi a saudosa dona Irene Grank. Houve 2 reportagens e houve uma terceira que foi veiculada na Globo no primeiro domingo, após uma reunião histórica que houve em Varginha, 4 de maio de 1996. Eu estive em Varginha, eu estava nessa reunião. Nessa reunião havia mais de 50 ufólogos do Brasil todo. Tem até um fato curioso nessa reunião, que eu já me interessava por ufologia desde 1991, né? Aí, quer dizer, eu conheci pessoalmente o Birajara em 1994 e sempre, claro, como entusiasta, apaixonado pelo assunto, sempre quis conhecer os ufólogos, os principais ufólogos do país, vamos dizer assim, os ícones da ufologia da época, né? Aí eu estive nessa reunião com o Marcelo Moreira, que está afastado da ufologia, que é um ufólogo de Juiz de Fora, e na época a namorada dele, hoje a esposa dele. E foi curioso que a gente chegou como entusiasta, apaixonado pelo assunto, fomos muito bem recebidos pelo Birajara Rodrigues, e a gente ficou extasiado, porque a gente olhava para um lado, estava o Claudio Corvo, do outro lado estava o Petit, do outro lado estava Edson Boaventura, estava os irmãos Mondini, quer dizer, os pesquisadores que a gente sempre quis conhecer pessoalmente, quis bater papo, entendeu? Que eu me recordo assim, que foi uma reunião inesquecível, entendeu? Os ufólogos, particularmente aí o Birajara e o Pacatini, absolutamente convencidos, totalmente convencidos de tudo que tinha acontecido. De certa forma, eu diria até o Birajara muito, não sei se a palavra seria muito forte, mas eu sentia assim muito indignado, revoltado com o acobertamento, entendeu? Que estava acontecendo ali debaixo do nariz de todo mundo. E nessa reunião foi divulgado o nome de todos os militares do Corpo de Bombeiros e do Exército envolvidos na captura, no traslado das criaturas para o Hospital Regional, para o Hospital Humanitas, para a ESA e da ESA para a SpaceX, da SpaceX posteriormente para a Unicamp. Após isso, o Vitório Pacatini se afastou um pouco do caso, ele se dedicou à publicação do seu livro sobre o caso Varginha, que foi o primeiro livro. O Vitório Pacatini escreveu junto com o Max Sportes, um jornalista de Belo Horizonte, se não me engano, um jornalista de Belo Horizonte. Esse foi o primeiro livro. Depois surgiu o segundo livro, que é esse daqui, do Birajara Rodrigues, ditado pela revista UFO. E mais recentemente, o terceiro livro sobre o caso Varginha, que é Varginha, Toda a Verdade Revelada, do Marco Antônio Petit.
Este livro, particularmente, eu acho muito interessante porque tem muitas informações, recomendo a leitura, muitas informações preciosas de bastidores da investigação. Coisas que você não vê sendo divulgadas pela mídia. Um fato curioso que eu queria registrar é o seguinte: eu tenho uma pessoa muito próxima na minha família, eu tenho militares na minha família, para quem não sabe, né? Eu tenho uma pessoa muito próxima que se formou na ESA em 1995, se formou terceiro sargento na ESA, na Escola de Sargento das Armas de Três Corações. Se formou em 95 e em 96 um amigo dele estava lá na ESA, lá na ESA, em Três Corações, fazendo curso de formação. E esse amigo confirmou para ele tudo o que aconteceu. Que houve uma movimentação muito grande, que realmente uma equipe da ESA foi a Varginha, e que tudo ocorreu. Essa pessoa tentou obter mais detalhes com esse outro militar, né? Esse militar que eu conheço tentou obter mais detalhes com esse outro que estava em Três Corações, estava na ESA em 96, mas ele não quis, logo foi cortando, não quis dar mais detalhes não. Em setembro de 1996, aqui em São João del Rei, eu tive contato com uma professora daqui de São João. Ela na época fazia um curso de especialização na Unicamp, em Campinas. E, assim, para resumir a história, ela contou para um amigo meu que numa dessas idas a Campinas, ela fazia esse curso sextas e sábados. Ela ia para Campinas, se não me engano, uma vez por semana, na quinta, e retornava no domingo. Ela disse que foi levada por um outro professor da Unicamp num laboratório de acesso restrito debaixo da Faculdade de Biologia da Unicamp. E que nesse laboratório subterrâneo, ali teria a criatura ou as criaturas teriam passado por ali. Eu obviamente fui atrás dessa mulher, né? Nós gravamos o depoimento em áudio dela. Ela, que já havia dito para mim, para um colega meu, ela confirmou para o Marcelo Moreira de Juiz de Fora, e ficou de agendar uma outra entrevista onde ela daria mais detalhes. Só que depois ela foi adiando, foi se afastando e por fim não aceitou. A gente não tem certeza se o depoimento dela é verdadeiro, mas uma coisa que foi decisiva nesse afastamento dela é que ela participou de um movimento de esquerda contra a ditadura na época. Ela foi presa, me parece que foi torturada, e ela ficou com muito receio de, divulgar, liberar informações envolvendo o exército que poderiam, de alguma forma, se vaza, poderiam comprometê-la, entendeu? Ela não... Creio que esse foi um motivo determinante para ela se afastar. Bom, em 1996 também, em outubro, eu tive a felicidade de estar em Varginha no fim de semana posterior ao que o Claudeir Covo e o Birajara colheram o depoimento do piloto Carlos de Souza. O piloto Carlos de Souza disse que estava viajando de São Paulo para Belo Horizonte, um piloto de ultraleve, ele ia participar de um show aéreo, e que às margens da Fernão Dias ele disse que viu um objeto cilíndrico do formato de um submarino soltando fumaça.
ele saiu da rodovia, trafegou por estradas de chão e chegou à fazenda Maioline, que fica próxima. Essa fazenda fica às margens da Fernão Dias, fica um ponto de referência dela na Fernão Dias, é o restaurante Rei da Traíra, que é muito famoso. O restaurante Rei da Traíra fica entre ali no trecho da Fernão Dias, entre Lavras e Três Corações. Creio que ali há uns 30 quilômetros de Lavras, sentido Três Corações. Bom, ele disse que chegou nessa estrada de terra, havia militares recolhendo fragmentos metálicos como se fosse alumínio, folha alumínio. Havia um fragmento maior, segundo ele, do tamanho da traseira de um Fusca. Ele disse que chegou a pegar um desses fragmentos na mão, ele amassou e disse que o objeto voltava à sua forma original. Ele foi rispidamente expulso do local e saiu do local com o carro dele e deu uma parada nesse Rei da Traíra. Quando ele estava saindo do Rei da Traíra, ele foi abordado pelo mesmo militar que já tinha expulso ele do local da suposta queda do objeto, né? E o militar disse para ele: o seu nome é tal, você mora em tal lugar, você não pode divulgar nada. O depoimento dele é muito polêmico. Eu creio que a maioria dos ufólogos não crê no depoimento dele. Inclusive o Birajara Rodrigues. Posterior a isso, eu participei da reunião de um ano do caso em Varginha. Nessa reunião, ao contrário já da de maio, estavam de ufólogos somente o Birajara Rodrigues, Vitório Pacatini, Claudeir Corvo, Marco Antônio Petit, estava o Marcelo Moreira de Juiz de Fora e eu. Porque o que houve foi o seguinte: na reunião de maio de 1996, estavam os ufólogos, os irmãos Mondini, o Oswaldo e o Eduardo Mondini, e o pessoal do GUG, o Grupo Ufológico do Guarujá, o Edson Boaventura Júnior, o Alisson Albino. Só que houve uma divergência. Eu me lembro que os irmãos Mondini, eles se opuseram à divulgação de nome dos militares. E eles também, quando convocados a participar, porque nessa reunião ocorreu o seguinte: os ufólogos foram se revezando e divulgando o que tinham de informação sobre o caso. Aí falou o Birajara, falou o Pacatini, falou o Claudeir Corvo. Quando chegou na vez de falar que era para o Eduardo e o Oswaldo Mondini divulgarem o que eles tinham levantado de informação em Campinas, eles se negaram. Em suma, na opinião deles, a divulgação iria atrapalhar, comprometer as fontes, iria atrapalhar a investigação, e eles, depois dessa reunião, eles foram se afastando, de forma que nessa reunião de um ano, do grupo principal de pesquisadores, aí já não estava o Edson Boaventura Júnior, o Alisson Albino e nem os irmãos Mondini, nessa reunião de um ano do caso. Essa testemunha que eu levantei aqui em São João, o Vitório Pacatini veio atrás dela, ele ficou hospedado na minha casa, ele veio atrás dela às vésperas do caso completar um ano. Ele esteve em São João del Rei, eu levei ele até a casa dessa testemunha, essa professora, e ela também não quis dar mais detalhes. Ele retornou a Varginha, aí depois eu fui também para Varginha para essa reunião de um ano. Ele queria divulgar as informações que ela já havia passado, só que o restante dos ufólogos
como não eram informações confirmadas, não concordaram, acabou que não foi divulgado. Inclusive eu estou para ter um outro contato com essa professora, para ver se ela me passa com as informações, se ela confirma tudo que ela disse para mim em 1996. Bom, outra coisa que eu queria destacar do caso, para mim, tão impressionante quanto o caso, para mim é o caso número 1 do Brasil, é um dos principais do mundo, na minha opinião. Ufólogos que criticam o caso Varginha, a maioria do que critica jamais esteve em Varginha, jamais pesquisou em loco, jamais entrevistou as principais testemunhas e fazem críticas totalmente infundadas sobre o caso, na minha opinião. Críticas totalmente sem embasamento sobre o caso. O caso, como eu disse, o caso para mim é o número 1 do Brasil. Para mim, tão impressionante quanto o caso é o sumiço do Pacatini e a mudança de opinião do Birajara Rodrigues sobre o caso. Uma informação curiosa. Quando o caso Varginha aconteceu, eu não posso divulgar o nome da pessoa porque fica chato, né? Um pesquisador de ufologia, uma pessoa, um sujeito com formação superior, uma pessoa do meio acadêmico, conhecida do Birajara, que já fez pesquisas de campo com o Birajara, no ano de 96, antes do Birajara mudar sua postura sobre o caso, disse para o Marcelo Moreira. O Marcelo Moreira depois me disse. Ele disse o seguinte, esse companheiro de pesquisa do Birajara Rodrigues, ele falou assim, não se surpreenda se em determinado momento o Birajara mudar de postura, mudar de opinião sobre o caso. Isso eu acho importante salientar isso, porque foi justamente o que aconteceu, né? Em relação ao Pacatini, eu recentemente consegui o telefone celular dele, descobri aonde ele está trabalhando e tentei inúmeras vezes o contato com ele. Eu iria, me apresentar, ele certamente iria se lembrar de mim, né? Como eu disse, eu estive em Varginha, só em 96 eu estive, entre 96 e 97, 3 vezes, ele ficou hospedado na minha casa, como eu já disse, e eu iria tentar, tentei várias vezes o telefone, ninguém atende, ou só dá a caixa postal, e eu iria tentar gravar uma entrevista com ele, para ver se ele permanece com a mesma opinião, motivo do sumiço dele. E curiosamente, outra coisa que é importante ressaltar é o sumiço do Pacatini e a mudança de postura do Birajara, especialmente o sumiço do Pacatini, foi, coincidentemente, não foi muito tempo após o IPM da ESA, do qual os dois foram ouvidos. Posso dizer que o IPM da ESA é totalmente sem vazamento, é uma piada. Tem coisas absurdas, por exemplo, que na hora da captura estava chovendo, a chuva começou só depois de 6 horas da tarde. Por exemplo, o Exército mentiu descaradamente. O Exército disse que naquele sábado os caminhões avistados na cidade estavam a fazer alinhamento e balanceamento. Birajara conseguiu um fax da empresa que fazia alinhamento e balanceamento para essa, dizendo que não abria aos sábados a empresa. Divulgaram também que os militares vistos no hospital seria para autópsia de um sujeito da sociedade lá de Varginha, que
caso que causou muita celeuma, só que esse caso aconteceu vários dias depois do caso Varginha. Tem um depoimento muito interessante que é de um ex-policial militar e do pai dele, que mora quase que ao lado do Hospital Humanitas. E essa testemunha está no meu canal, tá naquele programa do Goulart de Andrade sobre o Comando da Madrugada, sobre o caso Varginha. Essa testemunha, que já foi militar, já foi da Serviço de Inteligência da Polícia, perguntou, ele viu o carro da Polícia de Belo Horizonte, estava lá no Hospital Humanitas, né, viu caminhões do Exército. Ele perguntou para os militares o que eles estavam fazendo lá. Eles disseram na cara dura: não, nós estamos aqui para... nós vamos tirar o ET daqui, nós vamos transportar o ET. Nós viemos para transportar o ET. Quer dizer, foi uma coisa assim que aconteceu debaixo do nariz de todo mundo. Inclusive, por exemplo, pessoas que moram em frente ao barranco, aonde a criatura foi capturada pelos bombeiros e entregue para os militares da ESA, pessoas que viram, foram ameaçadas, inclusive de perder suas casas, e até hoje se negam a dar depoimento. Mesma coisa com enfermeiros e médicos dos hospitais do Regional e do Humanitas. Outra crítica infundada que se faz sobre o caso, por exemplo, não, mas eu conheço, sei lá, por exemplo, em 97 eu conversei com um amigo meu que era chefe do Bombeiros lá de Varginha e falou que não aconteceu nada. É claro que ele não sabe de nada. Os militares do Corpo de Bombeiros envolvidos, na semana seguinte já começaram a ser transferidos. Inclusive o comandante da época, o Maciel. Eles foram logo transferidos, os militares dos bombeiros. E para controlar a informação, o que houve? Uma equipe do Exército participou, cada equipe participou de uma parte do processo. Levou a criatura da Unicamp pro cemitério dos Amarais. Outra equipe levou dali para o aeroporto. Uma outra equipe com o Hércules C-130 levou do aeroporto do Pouso dos Amarais, não se sabe para onde. O que eu tenho de informação, inclusive vocês podem ver no meu canal uma entrevista gravada em Foz do Iguaçu, se não me engano, em Foz do Iguaçu, com o Marco-Antônio Petit. Não há confirmação nenhuma do que ocorreu pós essa decolagem desse avião, que se sabe que foi tirado. Foi levado, não se sabe se todas as criaturas ou se alguma coisa ficou no Brasil. Creio eu que fragmentos metálicos, o Exército não seria ingênuo a ponto de entregar tudo, o Exército brasileiro. Eu creio que alguma coisa ficou no Brasil, mas o que eu tenho de informação, porque, por exemplo, se divulga que esse avião decolou com destino à Área 51, nos Estados Unidos. O Petit não me confirma isso, entendeu? Outro fato curioso, que está permeado em todo o caso Varginha, que eu já ia me esquecendo, é importante divulgar. O Carlos de Souza relata no local cheiro no local onde teria ocorrido a suposta queda, na Fazenda Maiolino, cheiro de aquário, cheiro de água podre. Há relatos de militares fazendo buscas no Rio Verde. Vejam, vocês vão seguindo. As meninas, as 3 testemunhas principais do caso, as 2 irmãs e a Kátia, relatam que a criatura tinha uma pele oleosa, escamosa, se não me engano, até determinadas declarações dela, parecido com pele meio mole, pele de peixe. Tem depoimento
essa fita, quase os ufólogos botaram a mão nela, de uma das criaturas, uma espécie de aquário. Aí quer dizer, na minha opinião, isso é somente a minha opinião, entendeu? Talvez a hipótese de que essa criatura, ela estava dentro do objeto, né? Ela estava no meio aquoso, era uma criatura, poderia ser uma criatura subaquática. Ela, a partir do momento que saiu desse meio, ela começou a se sentir mal. Por isso daí o relato das testemunhas das meninas, que ela estava fraca, estava ofegante, parece que estava passando mal. É uma nuance aí do caso que sempre me chamou a atenção. Enfim, para concluir, eu não vou, como o Wesley me pediu, pontuar tudo que aconteceu, porque isso já foi divulgado a exaustão. Eu queria nesse vídeo divulgar pontuar algumas coisas de bastidores, coisas como a que foi dito pela esposa do Birajara, que jamais foi divulgado. Uma informação que eu tenho, que eu até nem devia divulgar, mas vou divulgar. Aqui eu tenho informação, vocês se lembram que houve 3 reportagens do Fantástico sobre o caso. Se não me falha a memória, foram 3 reportagens. 2 ainda, se não me engano, em fevereiro e uma em maio. Iria ao ar uma 4ª reportagem sobre o caso. E esta reportagem parece que foi vetada. Para quem não sabe, o diretor de jornalismo da Globo na época, bom, não vou divulgar o nome, né, na época do caso, ele era avesso ao assunto. Inclusive, ele se opôs frontalmente à divulgação do nome dos militares, ficou com receio até que desse processo, algum problema para a Globo. Eu posso dizer o seguinte: a 3ª reportagem que foi ao ar no Fantástico, aonde se divulgou os nomes dos militares, o produtor dessa reportagem correu o risco até de perder emprego. Ele, vamos dizer assim no popular, ele peitou o chefe para botar no ar a reportagem. As pessoas dizem assim, só para concluindo, mas o caso são só testemunhos. O caso não são só testemunhos. O caso envolve a morte de animais, o caso envolve a morte de um militar. Há evidências indiretas. Por exemplo, o Exército mentiu em diversas ocasiões. Por exemplo, a questão, por exemplo, dos caminhões que estavam no local, disse que estavam para alinhamento, balanceamento, oficina não abria. Os caminhões que estavam no Hospital Humanitas, era para autópsia de determinada pessoa. O diretor do hospital disse, mas o diretor e proprietário do hospital. Só que essa autópsia aconteceu vários dias depois. Quer dizer, várias pessoas mentiram. O hospital mentiu, o Exército mentiu. A gente pode dizer que envolveu Corpo de Bombeiros de Minas, no caso da Varginha, Polícia Militar de Minas, o Exército Brasileiro, a Unicamp e a Agência Espacial Brasileira. Pessoal, eu vou interromper aqui a fala do João Marcelo para mostrar uma coisa. Já que ele aí está falando sobre como os militares mentiram, todo mundo mentiu, os hospitais mentiram, quero mostrar aqui a desculpa mais esfarrapada do universo que um militar já pôde dar, falando sobre o que eram, né, os ETs de Varginha. Qual foi a confusão que ocorreu? Olha aí o depoimento desse militar. Vê se dá para acreditar que o cara possa falar isso dentro de um caso tão grande como o caso Varginha. Porque na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal. Esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fatos. Havia no hospital de Varginha um casal de anões
onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs, que na realidade era um casal de anões, estavam lá e essas meninas estavam para ter filho. Viram, pessoal? Isso aí chega a ser bizarro, uma desculpa esfarrapada dessa. Anões, né? Uma anã grávida. Isso chega a ser bizarro. Mas aí depois, no inquérito policial militar, os militares disseram que se tratava de um deficiente físico que transitava ali pela região onde as meninas viram um ET, que ele se arrastava pelo chão por causa da sua deficiência. Então ele vivia assim meio que de cócoras, né? Na posição em que as meninas, mais ou menos na posição em que as meninas viram o suposto ET de Varginha. Então os militares usaram, né, esse deficiente, dizendo que era ele, que ele estava sujo, andando, rastejando pelo chão, sendo que as meninas viram a criatura durante o dia e elas já conheciam esse deficiente físico, né, essa pessoa especial que transitava por ali pelo bairro, já conheciam ele, ele é conhecido na região como Mudinho, e elas já deram até uma bala ou um cigarro para ele algumas vezes. Então elas conheciam, não podiam confundir com aquele deficiente físico. Como podem ver, os militares mentiram e muito, né, dentro do caso Varginha. Primeiro, negaram qualquer envolvimento com o caso. Não havia nada de estranho, não estavam investigando nada estranho em Varginha. Depois, envolveram aí uma história bizarra, né, de uma anã grávida, né, de anões como sendo os supostos ETs. E depois envolveram esse deficiente físico, né, inocente, o Mudinho, conhecido como Mudinho. Então realmente mentiram e muito para esconder algo muito importante. Tem uma informação muito interessante até creio que foi o Petit o primeiro a divulgar isso, se não me engano está no livro dele, uma reunião que houve com na época o diretor do INPE era se não me engano, Zé Israel Vargas. Aí estavam discutindo uma reunião, uma das pessoas que estava presente nessa reunião passou essa informação para o Petit. Eles estavam discutindo se deveriam assinar um acordo de cooperação em determinada área, não sei se sobre meteorologia, satélites com os Estados Unidos, com a NASA. Aí o diretor disse na cara dura, na frente de todo mundo, falou assim, não, a gente deve assinar esse acordo sim, porque na época do caso Varginha, os Estados Unidos deram toda a assessoria pra gente. Quer dizer, ele falou claramente, para todo mundo ouvir, na época do caso Varginha a gente tem que assinar o acordo, porque na época do caso Varginha, os Estados Unidos deram toda a assessoria pra gente. Então por que a gente não vai assinar o acordo agora? Então é isso, pessoal. O caso para mim é o número 1 do Brasil. Envolveu todo mundo que eu já citei. Para mim, eu sou absolutamente convencido de tudo que aconteceu. Se o Pacatini tiver ouvido o vídeo, estiver disposto a falar, eu vou até onde você estiver, o Pacatini gravo a entrevista sem edição nenhuma, da forma que você quiser, o que você não quiser responder eu não pergunto. Recentemente também eu queria gravar com o Birajara Rodrigues, mas ele a princípio aceitou, mas depois não quis mais. Sobre o Birajara é importante salientar o seguinte, o Birajara, ele não, muita gente divulga informação errada, o Birajara não nega o caso Varginha. O Birajara diz somente o seguinte, que do ponto de vista rigorosamente científico, e ele é um acadêmico, um professor universitário, né? Ele não tem como provar tudo o que aconteceu. Ele não, quer dizer, são coisas completamente diferentes. Ele não está dizendo que as testemunhas estão mentindo, ele não está dizendo que é tudo mentira, que ele não está negando o caso. Ele simplesmente diz o seguinte, que do ponto de vista científico, ele não tem como provar cientificamente nada do que aconteceu. Isso eu acho que é importante pontuar a posição do Birajara.
Bom, pessoal, esse vídeo eu vou... Espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha falado tanta besteira. Foi assim, mais um depoimento. Espero que eu não tenha me alongado muito de como foi minha participação no caso Varginha. Eu vou colocar esse vídeo no... O Wesley vai colocar no blog, eu vou colocar no... Se ele me permitir, vou colocar no YouTube. E vou deixar aberto para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento. Um abraço pro pessoal aí, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, pessoal. Um vídeo meio longo, mas que foi bem esclarecedor sobre o caso Varginha, que hoje completa 20 anos, um dos casos mais importantes do mundo, sem dúvida, e o mais importante do Brasil, acho que não há dúvida sobre isso. É um caso que envolveu muitas coisas, né? Avistamento de OVNI, de um objeto aproximadamente do tamanho de um micro-ônibus, em queda, né? Aparentemente avariado, possível local de queda desse objeto, muitas testemunhas que viram a criatura ou as criaturas, depoimentos de militares, homens de preto tentando silenciar as principais testemunhas. Então, um caso aí recheado, né? Um caso muito importante mesmo, um dos maiores do mundo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí para nós, inscreva-se aí no nosso canal, inscreva-se no canal do João Marcelo, no YouTube e no Dailymotion, e curta aí nossa página no Facebook para se manter informado aí das novidades. Obrigado, pessoal! At 13 seconds.